Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Bem-vindo à capela. Espero que você tenha tido uma ótima semana que está fechando o ano de 2020. Eu queria trazer uma rápida mensagem, que é o seguinte: todo ano novo a gente fala sobre vou emagrecer, vou estudar mais, mas a gente nunca fala, vou ser mais crente. Alguém já fez isso? Ninguém fala isso. E vamos falar assim, ano novo, vida nova. Mas o que acontece é o seguinte, a gente espera o ano novo, que o Marcelo falou, acho que na semana passada, que é só um número, é só dias, é só palavras. A gente vai esperar 2020. Se Deus te dá uma oportunidade nova todo dia, você acorda todo dia, você pode fazer novo todo dia, você pode falar com o porteiro da sua empresa todo dia sobre Jesus, é uma oportunidade nova que Jesus te dá. Você pode falar todo dia para os seus pais de Jesus quando você acorda, quando você respira. Quando você respira, você tem a total certeza, é um pleonasmo mesmo, total certeza que você tem uma nova chance. Todo dia Jesus te dá uma nova chance, a não ser que Ele quer te levar para a glória hoje. Mas todo dia Ele te dá uma nova chance. Então, usa a sua nova chance, não desperdice a sua nova chance todo dia. Seja mais crente, vai fundo mesmo, não desperdiça tempo. 2020 está acabando, foi um ano ingrato com muitas famílias. Várias famílias perderam seus entes queridos. Mas 2021 vai ser diferente. Como a Fernanda falou, a gente vai apontar para Cristo, a gente vai sair pelas ruas, todo mundo vai ver lá. Ele sabe onde tem a salvação. Ele sabe onde tem pão. Ele sabe onde tem Cristo. E nós vamos conseguir. Porque a gente é um corpo. Aqui não tem Pedro, não tem Níger, não tem Lohane, tem um corpo. E esse corpo aponta para Cristo. Se Cristo for revelado através de nós, valeu. Se o cara esquecer meu nome na esquina, valeu. Mas ele lembrou de Jesus o resto da vida dele, valeu. Então, galera, se em 2020 você não se entregou com vontade, com força, se entrega hoje, cara. Uma nova oportunidade de adorar a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Jesus te guardou aqui. É tão ruim quem encontra o Covid conta, que é tão ruim você buscar o ar não vir, você ter aqui hoje. Você pode cantar à vontade, cantar alto. Não tem ninguém com um fuzil na porta te apontando, falar, se você glorificar o nome de Jesus, eu te mato. Então, vamos com força hoje, mas sem peso. Sem peso. É Jesus, cara, tá leve. Mas vamos adorar com a maior vontade, a maior entonação possível. Porque só Ele é digno. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de viver hoje. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado porque nos trouxe de segurança aqui até hoje. Muito obrigado pelo Natal com nossas famílias, com nossos amigos, pelos presentes que ganhamos. Muito obrigado por tudo, mas o nosso maior presente o Senhor deu através da cruz. Trouxe vida para nós. Muito obrigado, Jesus. Jesus, se revele para nós hoje. Dai-nos uma nova oportunidade hoje, para que podemos te conhecer com um coração puro, Jesus. E somente Tu és digno de toda adoração, todo louvor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Tem nos perdoado, tem nos guardado, e vamos fechar 2020 com uma certeza, que só Tu és o Senhor, Deus. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Eu estou muito, muito feliz, porque esse Natal para mim, teve um significado muito diferente, né? De todo esse ano que a gente passou. Eu estava conversando, né, junto à minha família, naquele momento ali que a gente está no momento de ceia, enfim, que realmente esse Natal teve aquele, pelo menos para mim, que nunca tinha passado, né, uma situação como essa de pandemia, teve um quê a mais de Jesus, né, esse nascimento de Jesus trazendo uma nova esperança para toda a humanidade. E aí, dando uma viajada, né, eu estava analisando a questão de movimento. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo está em movimento. Os planetas que estão em volta do Sol, muita gente acha também que o Sol está parado, mas o Sol está viajando na Via Láctea inteira. E a Lua com relação à Terra, a natureza que nasce, cresce, depois morre e aí nasce de novo. Abraão, né, que teve que sair ali da sua terra, Moisés, então todo mundo está em movimento, tudo está em movimento. Eu não estou pregando não, tá, pessoal? Só uma viagem que eu tive aqui. E
E aí eu dei uma viajada até na teoria da relatividade de Einstein, cara. Se você colocar um camarada, se você entrar dentro de um avião de caça e chegar ali aquela velocidade do som e colocar um relógio de alta precisão naquele camarada alinhado com um relógio de alta precisão aqui, depois que ele atravessar determinado, sei lá, se ele der uma volta na Terra, o relógio dele vai estar desalinhado com o relógio aqui na Terra. O relógio aqui vai estar mais adiantado. O mesmo acontece com quem vai para a Lua, etc. E o mesmo acontece com o telefone celular, porque você tem o satélite lá, e aí você precisa de um fator no seu celular para fazer correções no GPS. 2020 mostrou o quão é importante a gente estar em movimento, né? Quando 2020 parou, quanta coisa ruim não aconteceu. E a gente está nessa esteira, né? Na verdade, dando essa viajada toda, eu queria chegar nesse ponto. Que a gente está numa esteira, e se a gente estiver só andando, na verdade a gente está parando, porque a esteira está vindo ao contrário, como se a gente estivesse numa esteira rolante ali no shopping, só andando, a gente está parado. E se a gente parar, a gente está retrocedendo. Existem algumas análises que dizem que o Brasil retrocedeu cerca de 2 décadas nessa última década, principalmente agora em 2020. E a gente está nessa esteira junto aqui na capela. E se a gente está junto, a gente vai muito mais rápido. E aí eu queria... vou passar alguns avisos aqui, que tudo leva a esse movimento que a gente está. Então, essa daqui já é a primeira oportunidade. Já é a primeira oportunidade para você subir nessa esteira com a gente. Quem está nos visitando hoje pode pegar esse cartãozinho, colocar aqui algumas informações para que a gente possa entrar em contato e para que algumas pessoas estão mais rápidas nessa esteira, outras um pouco mais devagar, só que a gente quer alinhar todo mundo. Então, você colocando o seu nome aqui, a gente vai entrar em contato e a gente vai pegar na sua mão para que você esteja na mesma velocidade com a gente. Uma outra situação, por favor, pessoal, a gente quer todo mundo em segurança, todo mundo bem nessa esteira aí, então vamos usar máscara, manter, né? A gente tem que seguir essas regulamentações por questões de segurança de todo mundo, né? A gente também quer fazer um trabalho bem legal ali atrás. A gente está recolhendo, né, pedindo, caso você tenha ali dando bobeira na sua casa, uma moldura, né, a gente vai colocar de uma forma bem padronizada, bem bonitinha. Provavelmente a gente vai colocar em branco, até essa daqui também, mas se você tiver qualquer moldura aí dando mole, seria muito legal trazer para que a gente coloque toda a história nossa ali atrás. Tá? Os grupos de conexão, eles estão voltando agora na segunda semana de janeiro, tá? A gente vai dar um intervalinho de uma semana. Para você que nos assiste online, desculpa, não mencionei no início, né? Muito bom também ter sua participação. Vai aparecer um QR Codezinho na sua tela para acessar aí o grupo de conexão. Pessoal, também uma situação muito interessante. Para que a gente consiga acelerar e dar ainda mais velocidade nessa esteira aí, a gente está fazendo tudo isso daqui, colocando... Isso aqui é para conforto nosso, né? Não tem nada a ver com esteira, com essa analogia que eu fiz, mas a gente tem já esses ar-condicionados aqui, a gente está super fresquinho, a luz, né? Tudo muito bonito, às vezes colocam a luz mais amarela e tal, o pessoal aí fazendo essa jogada até com iluminação, sofazinho. Então a gente tem esses custos naturais que a gente espera que cada vez mais fique mais irrisório e a gente consiga levar outros projetos, né? Atender cada vez menos a gente... usar as colaborações para custo fixo e mais para apontar para a cruz, apontar para Jesus. Então, a gente também conta com a colaboração de vocês. Tá? A gente aqui não tem essa pegada de 10%, a gente entende que vai do seu coração, tá? da sua generosidade. Né? E assim, pessoal, eu até anotei essa viagem aqui. Conhecer o caminho é diferente de trilhar o caminho. Todo domingo aqui a gente, de repente, está vendo ali, né, está renovando dando uma olhadinha no mapa. Mas trilhar o caminho é diferente. Né? E essa generosidade também faz parte da gente estar trilhando esse caminho juntos aí. Tá? Com relação aos visitantes, ao final, quando você preencher aqui essa oportunidade, você pode também retirar um presente especial que a gente separou para você, é uma surpresa, mas é muito bacana, você vai gostar. Tá? Então, ao final, pode retirar. Ok? Eu vou dar 2 minutinhos para quem quiser realizar essa contribuição, tá? Financeira, enfim, existe aí um envelope também na sua cadeira. Tá? E tem uma maquininha com a Dani lá atrás também.
além de um QR Code que provavelmente vai aparecer aqui na televisão, tá? Que você também pode realizar via Pix, via TED, enfim. Ok, pessoal? Valeu. Deus abençoe a todos. Boa noite. A paz. Tudo bem com vocês? Feliz Natal. Para quem eu não consegui falar pessoalmente, espero que você tenha tido uma ótima celebração com a sua família, do dia 24 para o dia 25. Todo mundo comeu bastante. No dia 25, todo mundo comeu o restinho do dia 24. E agora está todo mundo arrependido. Em nome de Jesus, vai todo mundo sair correndo para perder os quilinhos extra, amém? É assim que a gente faz, é assim que acontece todo ano. Mas tem um ano novo ainda, né? No ano novo tem mais uma ceia, e aí depois, dia 1º de janeiro, começa a academia, amém? Quem fala isso todo ano? Começa em janeiro e termina na primeira quinzena de janeiro, já acabou as inscrições da academia. Eu fico feliz de você estar aqui. Bom, se você está nos visitando, né? A gente tem sempre visitantes, sejam bem-vindos, espero que você tenha um ótimo tempo conosco. Espero que você volte, a gente sempre brinca com o pessoal quando a gente consegue identificar que são visitantes. A gente sempre fala com eles assim, acho que você cometeu um erro, hein? Você não devia ter vindo hoje não. Mas é sempre assim uma brincadeira, sinta-se à vontade no nosso meio, a igreja também é lugar da gente se divertir. E se você já é de casa, é bom saber que você voltou, como o Hugo falou, sempre bom saber que você confia naquilo que você está aprendendo aqui. E para quem está assistindo online, espero que você tenha uma boa experiência também aí na sua casa. Eu sei que online não é a mesma coisa, mas se você estiver aqui em Volta Redonda algum dia e quiser nos fazer uma visita, eu prometo que a gente vai te fazer se sentir em casa. Bom, hoje eu quero falar sobre o Natal. Toda vez que a gente faz um negócio desse, o pessoal, Natal de novo, né? Já estou acostumado, já ouvi mensagens sobre Natal, né? E por aí vai. Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2 e eu prometo para você que você talvez nunca tenha ouvido uma mensagem sobre o Natal desse jeito. Se você já ouviu uma mensagem sobre o Natal desse jeito, é sinal que você já ouviu bastante pregação. Então, aí também não é justo, né? Você já está expert no negócio. Mas a minha intenção é te proporcionar uma experiência bem breve. Eu quero te falar a respeito do Natal de uma perspectiva que ninguém menciona. Todo mundo fala de José, todo mundo fala de Maria, todo mundo fala de Jesus na manjedoura. Agora tem até um filme que eu vi esses dias com a minha filha, a história dos animais no Natal, e aí é bem legal você assistir. Para quem não assistiu, como é que é o nome daquele filme? Eu sabia que eu ia esquecer. Hã? Estrela de Belém. Gente, vocês precisam assistir o filme Estrela de Belém. Não é porque era burro, não, mas eu me senti na pele do burro ali várias vezes, porque eu consegui identificar, cara, todas as falhas que ele cometia, as burradas, quando ele fica preso, enfim, não vou te dar spoiler, mas você precisa assistir esse filme. Estrela de Belém é um filme muito legal para você assistir com a sua família, para você assistir com todo mundo, e conta a história do Natal de uma perspectiva que a gente talvez nunca tenha visto. E hoje, eu quero te convidar para fazer a mesma coisa. Se você já viu o filme Estrela de Belém, você pode se imaginar sendo aquele jumento. Vai pegar mal falar isso, né? Se imaginar sendo aquele jumento. Mas o jumento é carinhoso no filme, ele passa a ser parte da família. Mas se você não quiser ser o jumento, você pode ser aquele passarinho que vai junto com o jumento, falando com ele o tempo todo. Imagina que você é um passarinho 2000 anos atrás, na história do nascimento de Jesus. E aí, o que eu quero fazer nesse começo? Antes da gente ler o nosso texto que está em Lucas, no capítulo 2, é a história da apresentação de Jesus no templo. Eu quero chegar até esse ponto da história, mas eu quero exercitar a nossa imaginação. Eu preciso que você esteja lá para conseguir entender o que está escrito nesse texto. Porque se você não conseguir pisar lá 2000 anos atrás, você provavelmente não vai entender esse texto que nós vamos ler. Então a história é bem rápida. Imagina que há 2000 anos atrás, você é um pássaro que está acompanhando a família de Maria e José. E aí, leva a sua imaginação lá nesses 2000 anos atrás, imagina que o anjo aparece para Maria e fala, você vai engravidar. E a Maria, com 13, 14, 15 anos de idade, talvez, muito nova, fala, mas engravidar de quem? Porque eu até sei com quem eu vou casar. A gente está até planejando. Estamos noivados, como se fosse hoje, mas a gente ainda não teve nenhuma relação íntima. A gente ainda não teve nenhuma relação sexual. Como é que eu vou engravidar? Se eu aparecer grávida agora, vai dar um rolo danado. E aí ela fica nesse impasse, mas no final das contas ela fala para o anjo que seja feita como Deus quer que seja feita. E aí o anjo aparece para José, fala a mesma coisa, eles criam essa confiança e de repente eles ouvem que tem alguém está contabilizando os bebês, muito provavelmente porque Herodes ouviu dizer que nasceu um rei e ele queria eliminar todo mundo de uma vez. E aí eles começam a caça aos bebês. E nessa caça aos bebês,
José e Maria resolvem ir para uma outra cidade. Quando chegam nessa outra cidade, hoje o objetivo da mensagem não é explicar todo esse contexto, mas quando eles chegam nessa outra cidade, não havia vaga em hotel nenhum. Eles não conheciam ninguém, não tinha vaga em hotel nenhum, e aí eles acabam ficando ali na garagem de alguém, a gente chama no estábulo, né, onde os animais ficavam ali, eles acabam ficando ali, e a história desse filme, A Estrela de Belém, se passa, o final dela pelo menos é ali, quando Jesus nasce no meio daqueles animais ali na manjedoura. Bom, Jesus nasceu, graças ao plano de Deus, não foi eliminado quando criança. E aí, antes dele crescer, de fazer tudo isso, Jesus foi apresentado no templo. Agora, viaja comigo lá para o templo. Não sei se você sabe, mas esse costume que nós temos de apresentar as crianças aqui é um costume milenar. A gente deixou de batizar as crianças e passou a apresentá-las porque a gente aprendeu com essa tradição do texto que a igreja local se junta à família para poder criar essa criança na presença de Deus, com os mandamentos de Deus e por aí vai. Quem tem filho aqui já apresentou os seus filhos na igreja? Imagina que, do mesmo jeito que você apresentou os seus filhos, ou a sua filha, o seu filho na igreja, José e Maria resolveram fazer isso. Por quê? Porque era uma parte da tradição. E é aí que a gente vai entrar nesse texto. Tudo que eles fizeram nesse texto faz parte de quem eles eram como judeus naquela época. Então, hoje, o objetivo é te mostrar como você veria o Natal se você fosse judeu. Como você veria o nascimento de Jesus se você fosse judeu. Mas por que eu tenho que me imaginar como judeu, Pedro? Porque o povo judeu era o povo que esperava esse enviado de Deus para a salvação da humanidade. Então eu quero te dar uma perspectiva nova. E hoje a gente vai fazer basicamente um estudo desse pedaço de Lucas no capítulo 2. É uma mensagem um tanto diferente do que a gente faz aqui normalmente. Nós vamos passar por esse texto e eu espero conseguir compartilhar tudo aquilo que eu anotei aqui de boas dicas e bons insights desse texto. Amém? Show? Está comigo? Lucas, capítulo 2, é onde nós vamos ler do versículo 31 em diante. Lucas, capítulo 2, versículo 31 em diante. Se eu agarrar aqui na leitura é porque o ventinho aqui está balançando a minha Bíblia, mas a gente vai se virando aqui. Lucas, capítulo 2, do versículo 31 em diante. Diz assim, ó. Não, perdão, versículo 21. Versículo 21 em diante. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Aquele encontro que o anjo teve com Maria, e aí foi dado ali o nome de Jesus, Yehoshua, que significa Deus que salva. Vai gravando o que eu vou falando para você entender o que eu quero dizer com esses insights. O nome de Jesus, que foi transliterado aqui para Jesus, significa o Deus que salva, o Deus da salvação. Por aí vai. Algumas coisas nessa linha. Logo aqui ele já fala, no 8º dia ele foi circuncisado e recebeu o nome dele. A circuncisão do 8º dia fazia parte também do costume dos judeus. Todo neném com 8 dias, se fosse macho, se fosse homem, seria circuncisado ao 8º dia. E aí diz assim, completando-se o tempo da purificação deles, ou seja, da purificação de Maria e de José, mas como assim? Quando eles tinham um filho, fazia parte também do costume deles, isso você pode ler lá em Levítico, se você tiver curiosidade, que é um livro bem denso para se ler. Deus explica para Moisés, para dizer para o povo, que toda vez que você tiver um filho homem, macho, você espera 33 dias depois do 8º para poder se purificar. E se você tiver uma filha menina, que dá mais trabalho, quem é pai de menina sabe, você vai esperar 60 dias para poder ir ao templo e fazer a sua purificação. O que era a purificação? Você se lavava para você poder ficar livre daquela, enfim, seja lá a condenação ou a impureza que vinha com o nascimento. Hoje é muito comum as mulheres, depois de darem à luz, ficarem de quarentena, certo? Esse costume já é milenar. São 40 dias. Se você somar ali os 8 dias, mais os 33, que eles passam, na verdade, dá 41, mas logo no 41º era o dia da purificação. Isso fazia parte do costume deles. Então, quando eles foram para essa área, eles precisavam ir até o templo. Eles tinham que ir até lá para falar assim, ó, se eu não for até o templo, eu não posso participar de nada. Eu não posso participar de nenhum festival, eu não posso comer, eu não posso fazer nada. Então eu vou até lá para poder fazer essa purificação. Aí eles chegam até o templo. Continuando o texto. Ele diz assim, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés,
José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Aqui já tem várias coisas para a gente poder aprender. A primeira coisa que a gente aprende é que Jesus foi consagrado no templo. Aí a gente fala assim, poxa, mas Jesus era Jesus. Todo homem era consagrado no templo. Acho que esse é um costume que a gente perdeu, e no Natal é bom a gente lembrar. Todo homem deve ser consagrado a Deus. O que significa ser consagrado? Significa ser separado para o serviço de Deus. Talvez você não saiba disso, mas todos vocês, todos nós, fomos separados por Deus para o serviço dele. Você pode até discordar, você pode até apresentar uma tese contrária, mas o propósito da sua vida está certamente ligado ao propósito de Deus. Independente do que você faça, independente do que você fez, independente daquilo que você vai fazer, independente do quão pecador você acha que é ou quão santo você acha que é, o propósito da sua vida não faz nenhum sentido se não estiver conectado com o propósito de Deus. Ah, mas eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Se o seu propósito for temporal, for terreno, for só para aqui, certamente vai chegar um tempo da sua vida que você vai olhar para trás e vai falar, está faltando algo. Tem um vazio aqui dentro. Não sei se você já experimentou isso, mas a maioria das pessoas passa por uma crise de meia-idade, por volta dos 40 anos de idade, e depois passa por uma outra crise de identidade, que é a crise da aposentadoria. Na crise da meia-idade, a gente se questiona, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é o propósito disso tudo? Qual o propósito do meu trabalho? Qual o propósito do fruto do meu trabalho? A gente se questiona, e aí nessa fase é que a gente vê as loucuras, né? O cara que era empregado resolve virar empreendedor, que não tem conhecimento, quebra uma padaria e por aí vai. Na segunda crise de identidade, geralmente acontece na aposentadoria. Eu estou vivendo isso com os meus pais e com os meus sogros. A crise de identidade da aposentadoria. Não que eles estão em crise, mas você vê claramente um questionamento. E todo mundo que se dedicou uma vida inteira a um propósito que não está ligado com o propósito de Deus, quando se aposenta, acaba o propósito. Para pensar. Ela se dedica a vida inteira para trabalhar para uma indústria. Quando aposenta, não tem mais trabalho. A rotina acaba, o propósito acaba. Então, o seu propósito precisa estar ligado diretamente com o propósito de Deus. E o propósito de Deus nada mais é do que anunciar as boas novas. Não é à toa que o nome de Jesus significa Deus salva. Então, se o seu propósito não tiver nenhuma ligação com Deus salva, certamente você vai enfrentar uma crise de identidade. Você já vai enfrentar essa crise de identidade com ou sem Jesus, você pode ter certeza disso. Mas na hora que você enfrentar com Jesus é mais fácil. Porque você olha e fala, não, eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu sei por que eu estou me dedicando. Então ele começa aqui, logo no texto, dizendo que Jesus foi consagrado. Eu acho que isso é um lembrete para nós. A segunda coisa que ele fala assim, ele foi oferecer um sacrifício de acordo com a lei do Senhor. Na minha opinião, isso daqui é uma provisão de Deus para a vida de santidade de Jesus. Eu estou com um livro aqui que eu estou lendo, de um amigo meu, e é muito interessante que logo no começo do livro ele fala o seguinte, se você perguntar para qualquer cristão hoje, para completar essa frase, Deus é, geralmente a gente responde o quê? Deus é amor. É a primeira resposta que vem na língua da maioria dos cristãos. Está lá em 1 João e é um conceito que a gente encarnou praticamente, Deus é amor. Mas se você perguntasse para qualquer judeu da época de Jesus ou qualquer profeta do Antigo Testamento, eles responderiam, Deus é santo. Na verdade, eles responderiam que Deus é santo, santo, santo. Por quê? Porque no hebraico não tem superlativo, então eles não poderiam falar Deus é o mais santo de todos. Deus é o santíssimo, não existe superlativo no hebraico, então a repetição significa o superlativo. Eu estou lendo esse livro aqui, eu acho isso interessantíssimo, porque aqui Deus já criou uma provisão para a santidade de Jesus. Jesus não podia ter pecado nenhum. Ele já teve um nascimento extraordinário, mas ele não podia ter pecado nenhum. Porque se ele tivesse qualquer tipo de pecado, ele não poderia morrer por mim e por você. Talvez hoje você veio até aqui para ouvir uma mensagem, convidado por alguém, e nunca ninguém te falou isso, que Jesus morreu pelos seus pecados. Porque eu e você, todos nós temos pecados, mas Jesus nunca teve pecado nenhum. E ele se entrega com essas características, sendo totalmente santo,
Para quê? Para que a santidade dele te revestisse e o seu pecado fosse colocado sobre ele. Só que já dava para terminar a mensagem. Já podemos ir embora refletindo, porque na cruz acontece essa troca. Olha que troca injusta. Deus te cobre com a santidade de Jesus e entrega para Jesus em cima dele o peso do seu e do meu pecado. Muita gente acha que o Natal tem a ver com o nascimento de Jesus. Eu gosto de pensar que o Natal é o maior presente que nós recebemos. Só que esse presente que nós recebemos demorou 33 anos, de acordo com a cronologia que a gente tem. Desde o nascimento de Jesus até o dia da crucificação dele. Ali a gente recebe um presente. O presente que a gente recebe no Natal, ele veio embrulhado. Ele veio embrulhado na forma de homem. Deus, Jesus, que era igual a Deus, não se considerou igual a Deus, mas se esvaziou dele mesmo, se colocou num presente, num papel de presente chamado carne e osso, e desceu, veio até nós. E ele fica embrulhado 33 anos. Na cruz ele é desembrulhado. Aí lá, humilhado, nu, crucificado, ele troca contigo. Ele troca de lugar comigo e com você. Esse é o presente que nós recebemos. Amém? Essa é a mensagem de Natal que a gente precisa passar. Mas vamos continuar o nosso texto aqui. Lucas capítulo 2, agora eu estou no versículo 25. Antes, ele fala aqui no versículo 24, né? Eles foram lá para oferecer sacrifícios, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Como eu disse que isso aqui ia ser um estudo hoje, eu quero te dar um detalhe interessante. Muita gente gosta de pensar que Jesus era rico, que Jesus tinha gente que sustentava ele. Na verdade, a gente encontra justificativa em tudo quanto é lugar por onde a gente passa para justificar um evangelho de prosperidade financeira. Isso não existe. E aqui está uma prova. Quando você lê, por isso que eu falei que você precisava viajar comigo 2000 anos atrás. Quando você lê a rolinha e a pombinha, isso daqui é a prova de que eles eram pobres. Porque o rico levava para esse ritual ou uma ovelha ou um novilho, porque ele era rico. E aí no texto de Levítico fala, se você não tem dinheiro para bancar um novilho ou uma ovelha, você traz uma pombinha, que era mais barato. Está aqui a prova de que a família de Jesus era pobre. Por isso que Jesus fala, eu não tenho nem onde deitar a cabeça. Embora ele fosse o rei dos reis, o maior de todos que pode existir, que ele é o dono de todo o ouro e toda a prata, ele se humilha e diz, eu não tenho nem onde deitar a cabeça. Então a gente precisa reformular o nosso conceito de evangelho para a gente pregar um negócio direito. Porque se a gente pregar um evangelho mágico, que promete dinheiro, baseado no sacrifício de Jesus, nós estamos pregando uma mentira. Jesus nunca prometeu dinheiro para ninguém. Aliás, dinheiro é um negócio tão sujo que eu acho que Jesus nem tocaria em dinheiro. E eu não estou defendendo aqui que você precisa ser pobre para o resto da sua vida e ser miserável, não é isso que eu estou querendo te dizer. Mas existe um poder no dinheiro, né? A gente estava falando de dinheiro aqui, por exemplo, da contribuição. E aí, quando a gente fala de dinheiro, a maioria das pessoas assusta. Por quê? Porque dinheiro é a única coisa que Jesus coloca na mesma categoria de Deus. Ninguém pode servir Deus e o dinheiro. Jesus não falou sobre nada na mesma categoria de Deus, a não ser o dinheiro. O dinheiro dá um trabalho danado para a gente mexer. Você vê, deu infiltração aqui no nosso telhado ali. A gente precisa comprar telha nova. Eu posso, é porque crente não aposta, mas se eu pudesse apostar, eu apostava com você que a gente não vai arrumar dinheiro suficiente para poder trocar essas telhas e arrumar a infiltração. Por quê? Porque é muito difícil as pessoas se desprenderem do dinheiro. O modelo mais próximo que eu consigo ver hoje de uma filosofia de vida é a filosofia de vida do OLX. Desapega. Não é assim que o OLX fala? Desapega. A gente precisa se desapegar. Você vê, até isso é difícil da gente entender. A gente está numa temporada de Natal que a gente vai no shopping comprar presente para gente que a gente não gosta, porque a gente entrou no amigo oculto do trabalho que não queria entrar. Aí compra o presente com cartão de crédito, que é o dinheiro que a gente não tem, para agradar a gente que a gente não gosta. Você consegue perceber a sociedade que a gente vive? Que a gente vive? Vive. Uau, essa aí certamente vai virar um meme. A gente vive numa sociedade muito estranha. A gente gasta dinheiro que a gente não tem para agradar quem a gente não gosta. Eu não consigo entender isso, cara. Né? Semana passada eu mostrei aqui os arrependimentos das pessoas no final da vida e a gente precisa ser mais autêntico. Você quer participar do Amigo Oculto? Não. Por quê? Porque eu sou amigo de vocês, só trabalho com vocês. Sim, amar o próximo não significa que você tem que gostar de todo mundo. A maioria das pessoas se enrola porque vive uma vida falsa.
Para pensar. Você pode até discordar de mim, mas se você enfrentar os fatos, você vai ver. A gente mente para não ficar mal com as pessoas, mas fica mal com Deus quando mente. A gente precisa ser mais autêntico. Você não precisa ser grosso igual eu, mas você precisa ser mais autêntico. Mais autenticidade. Eu acho que a gente precisa de mais autenticidade. É tão bom. Cara, a minha esposa fala comigo, saí da mensagem, tem nada a ver com o que eu estava falando, mas a minha esposa fala comigo que é difícil conversar comigo, porque eu falo as coisas muito literais. Amor, você pode pegar esse negócio para mim? Não. Agora não, agora eu estou ocupado. O que você está fazendo? Nada. Mas como assim você está ocupado? Estou ocupado fazendo nada. Na hora que eu acabar de fazer nada, aí eu vou lá pegar. Todo mundo quer falar isso, mas ninguém tem coragem. Por quê? Porque falta autenticidade. Eu nasci com esse defeito. Eu nasci com esse defeito. É a autenticidade. Eu não estou dizendo para você ser sem educação, diferente. Mas você precisa ser mais autêntico. Tem gente que confunde falta de educação com autenticidade. Aqui, quando a gente lê isso daqui, eu contei tudo isso para falar da pobreza, não tinha nada a ver com o que eu estou falando. De vez em quando eu entro umas piadas que não tem nada a ver, mas enfim. Voltando aqui para o texto. Versículo 25. É aqui que eu queria chegar. A raiz da minha mensagem está aqui. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Quem aqui já ouviu a história de Simeão? Ninguém. Porque essa aqui é a única vez que ele aparece na Bíblia. Não tem mãe, não tem pai. Tipo Melquisedeque. Ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe porque ele apareceu aqui na história. Igual a Ana, a próxima que aparece aqui depois. Uma profetisa que estava no templo há 30 e tantos anos, eu acho. Depois que o marido faleceu, ficou lá mais tantos anos, fez uma casa para ela no templo. Depois você lê na sua casa aí, a mulher fez uma casa para ela no templo. O que isso tem de anormal? Não tinha mulher naquela época que era profetisa. Ela montou uma casa no templo, de tanto que ela orava. E aí é a única vez que esses personagens aparecem aqui. Mas quando eu leio isso daqui, toda vez quando chega no Natal, eu quero ler a história do Natal. Eu gosto de ler a história do Natal. E para mim, a melhor descrição do Natal está aqui em Lucas. Que eu leio desde o nascimento até a apresentação de Jesus e por aí vai, é fantástico. E aí aqui eu vejo algumas características interessantes. Vamos ler então. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo, piedoso e paciente. 3 características que eu quero que você grave. Ele era justo, piedoso e paciente. O paciente eu tirei do fato que está escrito que ele estava esperando a consolação de Israel. Beleza? Então anota aí, porque Deus abençoa quem anota. Anota aí, ele era justo, piedoso e paciente. Justo, piedoso e paciente. São 3 características que eu vou te convidar a fazer um desafio no final dessa mensagem. E ele esperava pacientemente a consolação de Israel. Eu tenho um negócio interessante para falar para você aqui. Vamos parar nessa consolação de Israel aqui. Ele esperava pacientemente a consolação de Israel. O que isso quer dizer? Você sabe o que isso quer dizer? A volta de Cristo, mas ele não tinha nem vindo ainda, né? Mas entendi. A vinda de Cristo, talvez. Então, Israel, o povo de Israel tinha sido escolhido, e aí na história, você pode ler o seu Antigo Testamento inteiro, Deus falou para eles, eu vou trazer daí de vocês, da raiz de vocês, um cara que vai herdar o reino de Davi. O reino de Davi veio depois que começou o povo de Israel. Enfim, tem toda uma história por trás disso. E eles esperavam um Messias, um escolhido, um ungido, alguém que foi separado para a missão de libertar Israel. Libertar da onde? Israel já havia passado por 4 exílios. O Egito, a Síria, a Pérsia e a Babilônia. E agora eles estavam prestes ou passando por uma perseguição do Império Romano, o maior império, pelo menos na história do Ocidente. A gente não pode contar o Império Mongol, porque ninguém tem fatos históricos sobre o Império Mongol. Mas provavelmente foi muito maior do que o Império Romano ou qualquer um outro. E durante muito mais tempo. Mas enfim, isso é papo para aula de história. Vocês podem perguntar para a Regilane aqui no sábado, no seminário, que ela sabe a resposta para tudo isso. Mas aqui, Israel já tinha passado por 4 exílios. E nesses 4 exílios apareciam os profetas. É o que está no seu Antigo Testamento aí. Os profetas apareciam ou antes do exílio, ou durante o exílio, ou depois do exílio. Alguns profetas escreveram depois que eles saíram, e aí eles estavam assim, agora, o que a gente faz? Porque o exílio não era uma prisão de 1 ano ou 2, era coisa de décadas, às vezes séculos. Quando você lê Gênesis, por exemplo, de Gênesis para Êxodos, passam, se eu não me engano, 400 anos. São 400 anos que o povo está escravizado. O povo de Israel estava bem, porque José fez lá toda uma provisão, e eles foram escravizados. 400 anos depois aparece na história um cara chamado Moisés, para libertar o povo. A figura de Moisés é a primeira figura de Jesus,
depois de Gênesis, lá no jardim, que representa essa libertação. Então, todo exílio, toda vez que o povo foi escravizado, tinha um libertador. Aí aparece Moisés, 400 anos de exílio, aí depois tem os assírios, os persas, os babilônicos. A história da Babilônia é muito comum nas suas historinhas de Bíblia, quando você era pequeno. A história da Babilônia se passa, por exemplo, com a história de Daniel. Quem aqui já ouviu falar de jejum de Daniel? Então, jejum de Daniel também não é jejum, mas enfim, está lá na sua Bíblia, no livro de Daniel, é só uma dieta, não tem nada com jejum, já vou destruindo tudo de uma vez para terminar 2020 bem, né? É uma dieta, tem nada a ver com jejum. Depois você pode me perguntar no final. Está lá o jejum de Daniel. Quem conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fogueira? Certo? Então, Daniel, mesma coisa, Babilônia. É um período exílico muito grande, e aí a Babilônia foi a última. Durante todas essas fases do povo de Israel, séculos que se passaram, os profetas apareciam e falavam assim, ó, vai vir alguém para libertar vocês. Vai vir alguém para libertar vocês. Na última, e aqui vem uma coincidência muito interessante, quando você lê a última página de Malaquias, na sua Bíblia, até a primeira página do Novo Testamento, que na sua Bíblia começa em Mateus, mas também está errado, mas isso aí é para outro dia, ali logo em Mateus se passaram 400 anos, igualzinho se passaram 400 anos de José até Moisés. Coincidência ou não, eu não sei. Passam-se ali aproximadamente 400 anos, e nesses 400 anos apareceram vários candidatos a Messias. Vários. Um deles você não vai encontrar na sua Bíblia, você só encontra na Bíblia Católica. E aí eu vou te convidar a ir para casa achar uma Bíblia Católica, e aí na igreja dos crentes o pastor vai falar para você ler a Bíblia Católica. Olha que beleza. Lê a Bíblia Católica lá na sua casa, o livro de 1º, 2º e 3º Macabeus. Hoje eu estou destruindo tudo, né? Enfim, a Regilane conserta no seminário, se você tiver dúvidas teológicas, você pode vir sábado aqui no seminário que ela conserta. Mas lê na sua casa os livros de Macabeus. Os Macabeus foram o último povo que alimentaram essa esperança de Messias. E um cara chamado Judas foi o cara que batia todas as descrições do Messias. Ele veio, ele conquistou poder militar, ele fez um monte de coisa, e aí o povo falou assim, é agora nós vamos sair dessa pindaíba que nós estamos aqui agora, chega, agora de uma vez por todas, Deus mandou o Messias. E aí o que aconteceu? Derrubaram o cara, o reino foi dividido em 4 de novo, e aí, enfim, nada de Messias. Quando Jesus chega de um jeito totalmente diferente. Jesus não era forte, Jesus não tinha poder militar, Jesus não tinha uma aparência que chamava atenção, Jesus não tinha riquezas, provavelmente não tinha lá essa oratória para convencer todo mundo, ele falava de uma maneira diferente, os fariseus falavam que ninguém falava com a autoridade que ele falava, mas a autoridade também não tem a ver com a oratória, a autoridade tem a ver com a interpretação diferente. Então Jesus tinha um ponto de vista diferente das coisas, mas ninguém conseguiu convencer a humanidade que Jesus era o cara da oratória, tanto que Jesus não escreveu nada. A forma de registrar a genialidade de alguém era escrevendo, e Jesus não escreveu nada. Então, para eles, era uma pessoa assim, uma pessoa qualquer. E deu muito trabalho para convencer as pessoas de que Jesus era o Messias, tanto que ele morreu na cruz sozinho. Ninguém acreditou. As pessoas só foram acreditar que Jesus era o Messias com o testemunho dos apóstolos. A maioria das pessoas não acreditou que ele era o Messias. Ele morreu, foi crucificado, e aí voltou 2 ou 3 mulheres lá no túmulo para poder cuidar dele, e acabou. Lê os seus evangelhos, você vai ver, acabou, não tinha mais esperança. Os apóstolos se reuniram com uma meia dúzia de gente lá e falaram, ele mandou a gente esperar aqui, vamos esperar. Mas se você contabilizar, Jesus não alcançou muita gente. Foi no testemunho dos apóstolos, quando o Espírito Santo desce e dá para eles poder para ser testemunha, que as coisas começam a acontecer. Então, a nossa história da crucificação chegou até nós por causa dos apóstolos. Óbvio, por causa da graça de Deus e plano que ele tinha, mas, humanamente falando, os apóstolos foram os principais veículos. E aí aqui ele fala sobre esse Simeão. Ele era justo, piedoso e paciente, aguardando a consolação de Israel. Eu perguntei para você um tempinho atrás, você sabe o que é a consolação de Israel? Então, vamos lá. Essa palavra consolação está escrito no grego paraklesis. Paraklesis. Klesis da raiz que a gente usa também em eclesia, de ajuntamento, e de paralelo. Paraklesis. O cara que era justo, piedoso e paciente aguardava o paraklesis. Todo mundo entendeu até aqui? Ele aguardava o paraklesis. Quando Jesus fala assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um consolador. Certo?
Todo mundo lembra desse texto? Vou enviar um consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, fica tranquilo. Não fiquem com medo. Vou enviar um consolador. Qual é a palavra do consolador? Paracletos. Que é a mesma coisa. Só muda porque agora é uma pessoa e não é mais um substantivo. Isso aí, é uma pessoa, não é mais um substantivo. É a mesma raiz, a mesma coisa. Vou enviar um paracletos. Qual é a curiosidade? Por que eu estou te falando de grego? A curiosidade é que aqui o Espírito Santo que Jesus falou que ia enviar quando ele subiu, já veio com ele. Por isso que quando você lê... Está todo mundo pegando ou deu tela azul já? Já veio com ele. Por isso que quando você lê sobre o batismo de Jesus, fala que o céu abriu, veio uma voz, desceu uma pomba que era o Espírito. Então esse negócio de, vamos esperar o Espírito Santo para um segundo batismo, assim, olha só, já aconteceu aqui, ó. Já veio com ele, porque ele aguardava a consolação. No batismo, o Espírito Santo aparece. Se você ler o Evangelho de João, no último capítulo, você vê que antes do Espírito Santo descer, Jesus sopra para eles o Espírito Santo. Aí a gente vai desconstruindo todas essas coisas. Aqui a palavra consolação, ele aguardava o paraclesis, ele aguardava o Deus conosco. Quando você lê a história do Natal no Evangelho de Mateus, ao invés de falar que o nome dele era Jesus, o nome dele era Emanuel, que significa Deus conosco. Antes do Natal original, Deus estava lá e nós estávamos aqui. Por isso que Davi, quando escreve os Salmos, fala, o Senhor está distante, eu estou aqui. Quando o Natal acontece pela primeira vez, Deus sai de lá e Deus passa a estar aqui, conosco e em nós. Você consegue entender a mutação que acontece na humanidade a partir desse momento? Porque antes disso, aí nós vamos continuar lendo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Antes disso, a humanidade tinha um destino. Depois disso, a humanidade toma outro destino. Vamos lá, continuando a ler aqui. Ele era justo, paciente, piedoso, aguardando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui uma outra coisa interessante. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo é a palavra aqui que significa o Messias também. Então, para Simeão, em algum momento da história dele, Deus falou para ele assim, você não vai morrer antes de ver o Cristo, antes de ver o Messias, antes de ver o escolhido. Aí chega José e Maria com aquela criança no templo, que tem 2 meses de idade. Simeão vem correndo, já velhinho, e fala, eu vi o Messias. Se você fosse aquele passarinho 2000 anos atrás, o que você ia pensar? Peraí, Simeão. Primeiro, você está falando de um bebê. Nós estamos esperando um líder. Você está falando de um bebê. Não faz muito sentido. O que Simeão viu que ninguém ali viu? O que Simeão viu em Jesus que ninguém ali viu? Eu acho que ele tinha uma característica que hoje a gente mistifica demais. Que está aqui, ó. O Espírito Santo estava sobre ele. É uma característica que hoje a gente mistifica demais, porque o Espírito Santo significa um monte de coisa menos o que está escrito aqui. Por quê? O que o Espírito Santo fez com ele? Olha aqui, está escrito aqui. Fora-lhe revelado por quem? Vocês não estão lendo a Bíblia aí, não, gente? Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Então, qual que é a característica do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz com o cristão que tem o Espírito Santo nele? Revela. Revela. Simples. Você cai a ficha. Você fala, opa, peraí. É Jesus. E aí tem uma reação natural. Continua lendo aí que você vai ver a reação natural. Movido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo, ou seja, o Espírito Santo estava nele, estava com ele, estava guiando ele ali. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Antes de eu ler o que ele falou, eu vou fazer uma observação aqui. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Todo aquele que tem o Espírito Santo e que recebe uma revelação, quando encontra de Jesus, a reação natural é louvar. Pegou ou não? Todo mundo que tem o Espírito Santo dentro dele, quando recebe uma revelação e se encontra com Jesus, às vezes se encontra com Jesus no próximo, às vezes se encontra com Jesus na igreja, às vezes se encontra com Jesus no louvor. O louvor é um instrumento fantástico para a gente se encontrar com Jesus. Às vezes a gente se encontra com Jesus no pagar a conta de alguém no supermercado. Às vezes a gente se encontra com Jesus no servir alguém na rua. Eu lembro que domingo passado eu contei a história de quando eu levei um cara para o restaurante. Né? Você acredita que esse mesmo cara me parou na rua essa semana?
É Deus, só pode ser Deus. É um amigo meu, não vou citar o nome dele para não constrangê-lo, né? Talvez ele assiste aí, que de vez em quando ele assiste minhas mensagens, mas ele trabalha ali na vila. Aí ele passou por mim assim, eu estava meio que correndo, estava na chuva. Eu falei, ei, jogador, chega aí. Aí eu conheço os flanelinhas tudo da vila, né? Fui lá, dei um abraço nele e tal. Aí eu falei, o que você está arrumando aí? Rapaz, estou vindo da igreja. Eu falei, ó, agora sim, hein? Vindo da igreja, essa hora, 11 horas da manhã, ou você arrumou alguma coisa muito ruim, ou você né, realmente está crente. Ele, não, estou vindo da igreja, rapaz, fui lá buscar minha benção. Eu falei, tá bom, né? Amém. O que você está precisando? Pô, rapaz, você não tem um dinheiro aí para inteirar meu almoço? Não, eu falei, rapaz, dinheiro não tem, mas vou lá pagar seu almoço. Vamos lá. Aí fui, levei ele lá no restaurante, e aí, como eu ia pagar, eu não quis pegar marmita, né? Foi lá e pesou o negócio. Deu R$42 a comida do cara. Mas, enfim, fui lá, paguei, aleluia, né? Paguei, e aí troquei uma ideia com ele e tal. Aí eu perguntei de curiosidade. Falei, qual igreja você estava? Mas ele foi lá buscar a benção dele. Aí olha só que interessante. Olha como é que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo usa todo mundo, gente. Porque ele falou assim, eu fui lá buscar minha benção. Você é minha benção. Eu falei, glória a Deus. Porque ele foi buscar a benção dele e ele achou a benção dele. Só não estava lá dentro, mas ele achou a benção dele. Estava do lado de fora. E aí Deus abençoou ele com o almoço dele. Por quê? Se você tem o Espírito Santo e ele revela quando você encontra Jesus, a reação natural é louvar a Deus. Você já viu dois crentes louvando a Deus na rua? Você já viu isso acontecer? Se você não viu isso acontecer, você está vivendo num outro mundo, uma outra esfera. Quando ele pegou o almoço, pagou o almoço dele, eu estou contando isso para você, não é para me gabar, é só para você entender. O almoço dele, a tampa da marmita não fechava, teve que botar outra marmita por cima. Aí a mulher botou um durex em volta e tal, porque ele pegou bastante, ele deve ter pegado comida até para o ano novo de uma vez, que já era para aproveitar. Quando ele saiu dali, o que ele fez? Ele estava louvando. Ele estava lá, cara, glória a Deus, aleluia, estava todo mundo ouvindo em volta. Eu entrei na dele também, falei, agora vai descer o fogo, já estou aqui, né? E aí, fui embora. A reação natural, quando você encontra com Jesus, é louvar. Se você não louva, na rua, no trabalho, no carro, está ouvindo seu louvor, se ninguém nunca te viu no carro cantando sozinho, aleluia, glória a Deus, cara, você está vivendo em outra esfera. Você não está com o Espírito Santo, não está em você. Porque não tem como um cristão cheio do Espírito Santo viver uma vida assim, travada. Não tem como. Não estou dizendo que você precisa sair rodopiando e fazendo... Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se a sua vida não tem expressão nenhuma de louvor, provavelmente você não experimentou o Espírito Santo. Deve ser por isso que Paulo pergunta para os crentes quando eles chegam na cidade, ele fala, vocês já receberam o Espírito Santo aí? Não. Nunca ouvimos falar. Então, vamos dar continuidade aí, né? Todo cristão, a vida do cristão sem o Espírito Santo não é vida. Não é vida. Eu sei que aqui a gente é muito racional e as pessoas às vezes até gostam da palavra, que a palavra é racional, mas uma vida espiritual sem o Espírito Santo não é vida. Precisa do Espírito Santo para te revelar onde você vai, para te revelar o que fazer, para te revelar como fazer. Precisa do Espírito Santo. Como é que você faz para atrair o Espírito Santo? Não é trabalho nenhum, não é mandinga nenhuma que você precisa fazer para atrair o Espírito Santo. Como é que você faz? É só se entregar, porque ele já está aí. Ele é Deus conosco. É porque dentro da gente é uma batalha que não acaba nunca, entre carne e espírito. Infelizmente, 364 dias do ano, a carne vence. A gente luta constantemente contra a carne. Mas tem gente que até desistiu, fala, a carne é muito forte, faz. Já vive aí mesmo e por aí vai. Não é assim. A gente precisa se entregar por inteiro. Eu quero aproveitar essa oportunidade de fim de ano para falar, 2021 vai começar, a gente precisa entrar 2021 no Espírito. Só esse lado aqui que é espiritual. Vou falar aqui de foco. A gente precisa entrar 2021, o Fabinho está aqui, o Fabinho é da Assembleia. A gente precisa entrar 2021 no Espírito. Porque se entrar fora do Espírito, nós vamos desperdiçar o ano inteiro. Tem gente que está falando que 2020 foi uma bosta, 2020 foi o melhor ano para a igreja. Por quê? Porque nunca na história da igreja Jesus foi tão falado e tão visto. Gente, olha a nossa igreja. Num ano de pandemia, que não podia ter culto, nós construímos um prédio para poder fazer culto. Vocês têm noção? Isso aqui não existia. Vocês têm noção da influência que a igreja tem? Da quantidade de gente que está falando de Deus agora? Tem gente que está falando que é castigo de Deus, tem gente que está falando que é provisão de Deus. Mas fale bem ou fale mal, fale de mim, está todo mundo falando de Deus. Você consegue perceber isso?
Essa é a melhor oportunidade. Aonde você for, você pode ter certeza. Se você passar 5 minutos conversando, vai aparecer Deus na conversa. Pula para dentro. Pula para dentro, cheio do Espírito Santo, cheio de revelação, e dá conforto para as pessoas. Fala, cara, vocês estão debatendo de Jesus aí, quem é Jesus, quem não é isso e aquilo. Posso te falar um negócio? Independente da sua opinião sobre Jesus, se você gosta, não gosta, você crê, você não crê, ele te ama, ele se importa contigo, os seus problemas não assustam ele, os seus pecados não afastam ele, e ele quer se relacionar contigo. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, cara? A gente passou o ano do corona, olha quanta gente morreu. Gente, a gente precisa acordar todo dia com a sensação de que hoje é o seu último dia. Se hoje fosse o seu último dia, você ia passar o seu dia fazendo o quê? Fazendo o quê? No meu último dia, eu quero fazer a mesma coisa que eu faço todo dia. Só isso aqui, ó, igual o Usain Bolt. Todo dia. Todo dia eu quero apontar para Jesus. Só isso. Só isso. É o que o Bernardo falou aqui no começo. Não precisa lembrar meu nome. Lembra só de Jesus. Já é o suficiente. E aí, para a gente terminar, ele recita um negócio aqui interessante. Ele fala assim, ó soberano, como prometera, agora pode despedir em paz o teu servo. Que frase fantástica. A promessa que Deus tinha feito para Simeão foi cumprida. Já vi a glória. A gente vive numa sociedade que muita gente tem medo de morrer. Por que a gente tem medo de morrer? Porque a maioria das pessoas não tem consciência do que vem depois. E aí é natural, a gente tem medo do desconhecido. Você consegue olhar no espelho e falar assim, Deus, despede em paz o teu servo, porque eu já vi a glória. Você consegue falar isso? Quando você for para casa hoje, você está pronto? Vou falar igual os pregadores antigos. Se Jesus voltasse para buscar a igreja hoje, você está preparado? Você está preparado? Mais uma vez, eu estou lendo esse livro aqui sobre santidade. Muita gente acha que santidade é viver sem pecado, é viver acima dos outros. Não. Santidade é viver o tempo todo em busca de Deus. Você está preparado para quando Deus se apresentar para você? Para falar, eis-me aqui. Para ouvir, bem feito, servo bom e fiel. A nossa esperança é essa. Por quê? Olha só que interessante. Ele fala, pode despedir o seu servo em paz. Uma declaração fantástica. Pois os meus olhos já viram a sua salvação. Salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Aqui tem uma chave interessante também. Quando ele declara isso daqui, ele fala assim, eu já vi a salvação, pode me despedir, estou feliz. Salvação que você preparou diante de todos os povos, desde antes da fundação do mundo. E ele fala, luz para a revelação para os gentios. Tem alguém aqui que tem família judaica? Tem alguém aqui que é descendente de judeu? Não? Não, beleza. Então nós estamos falando aqui, todo mundo é gentil. Essa mensagem aqui é para nós. O evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de salvação de Deus, estava escondida de nós. Não era para nós. Deus deu uma mensagem para o povo de Israel. O povo de Israel não precisava nem de mensagem de salvação. Estou exagerando aqui, tá? Porque Deus escolheu eles através de Abraão e falou assim, vocês vão ser exemplo, aonde vocês entrarem, vocês vão dominar, o povo vai olhar para vocês e vocês vão abençoar o restante das nações, vocês são os caras. Essa era a mensagem do povo de Israel. Aí você lê o Antigo Testamento e você fala assim, não está batendo muito com o que Deus falou não, mas vamos lendo aí. Até que chega no Novo, você vai vendo a história se desenrolar. Quando Jesus aparece, ele é luz para a revelação para os gentios. Olha que interessante, luz. Jesus virou e falou para a galera assim, eu sou a luz do mundo. Para que serve luz? Para iluminar aonde está? Escuro. Os gentios, nós, vivíamos em trevas. Nós vivíamos no escuro. Nós vivíamos sem direção. Assim, Não é à toa que Atos, capítulo 17, Paulo fala que Deus não está longe, para que o homem, quando ele vai assim, apalpando, o encontre, porque a gente está cego. Em outras ilustrações, Paulo fala que nós estávamos mortos. A morte representa trevas, representa caos, representa tristeza. Esse era o estado que nós nos encontrávamos. Aí Jesus é luz, ele ilumina. Ele ilumina. Vamos fazer é porque a criancinha saiu ali agora, mas ela vai chegar nos pais, eu vou fazer um exercício agora. O Lucas está ali do lado.
Lucas, faz um favor para mim, eu sei que está filmando. Apaga as luzes todas aí de uma vez. Só para você poder entender. Ainda tem a televisão que vocês estão vendo, mas você consegue perceber? Não dá para ver as coisas. Pode acender, obrigado. Aí Jesus faz isso, ó. Não é à toa que o mundo em caos, no princípio, a terra era sem forma e era vazia. E aí Deus disse: o haja luz de Gênesis é o haja cruz de João. Pegou? A cruz é a luz que mostra o pecado e traz salvação. Para quem? Para os gentios, porque essa mensagem estava escondida da gente. Os judeus, o objetivo dele era outro. O objetivo de Deus para com os judeus era glória. Era para edificar o povo de Israel e falar assim: ó, desse povo aí veio o meu Messias. Esse povo escolhido. Mas para os gentios, não. Nós estávamos mortos. Para os judeus tem escolha. Ou você obedece o que eu falei, isso tudo aqui, ou você desobedece. É só você ler Deuteronômio. No final de Deuteronômio, Deus dá uma escolha. Se vocês obedecerem, vai rolar X, Y, Z. Se vocês desobedecerem, vai rolar X, Y, Z. Para o gentio não tem escolha. Para nós não tem escolha. Nós estávamos mortos. Aí Jesus traz vida. Nós estávamos nas trevas, Jesus traz luz. Uma vez que ilumina, acabou, você já está dentro. Não tem esse negócio de escolher se você quer ou não quer Jesus. Se ele te escolheu, você já é dele. Não tem como. Por quê? Porque você não tem neutralidade. Porque para você é só revelação. Apocalipse. Você sabe que a palavra apocalipse significa revelar. Revelar. Então, para você, o que está escrito aqui é luz do apocalipse do gentio. Olha que interessante. É a luz do apocalipse do gentio. Não é do fim. É revelação. E a glória para o povo de Israel. E aí, para a gente terminar, ele fala assim: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E olha que José e Maria já tinham visto até anjo, hein? Você lembra da história? Eu falei para você virar o passarinho lá. Eles já tinham visto o anjo falar com eles. Aí Simeão falou só isso aqui, ó. Deus, despede teu servo, porque eu já vi a sua salvação preparada desde antes da fundação do mundo, na presença de todos os povos. Aí o pai e a mãe dele estavam assim: é meu filho. Meu filho. É ele. Ele já estava assim, ó. Se a gente já se alegra com os nossos filhos quando marca um gol no jogo de futebol, imagina José e Maria aqui. Estavam ali olhando estupefatos. E aí ele fala assim, ele vira para Maria e fala assim, onde que eu estou? Este menino foi destinado a causar, olha só que interessante, coisa que ninguém lê na Bíblia, né? Esse menino foi destinado a causar a queda, e na minha Bíblia está soerguimento, é uma palavra que a gente não fala, né? Mas significa ressurreição. Esse menino foi destinado a causar a queda e a ressurreição. Aí muita gente para aqui, mas a queda e a ressurreição é para quem? Lê aí. Para muitos em Israel. Sabe qual é a palavra de conforto que eu tenho para você? Você não nasceu em Israel. Para você não tem queda. Para você tem só ressurreição. A queda era para aqueles que negaram. Você não tem escolha, porque você estava morto. Se você está vivo e se você teve a revelação, você já foi salvo. Entendeu? É muito melhor para nós do que para o judeu. Porque o judeu podia ficar neutro. Não, para nós não. Eu vou escolher. Mas porque o judeu tinha a possibilidade de obedecer à lei. Nós não, a lei não era para nós? Então, para nós, sobrou o quê? A queda e a ressurreição do povo de Israel é para eles. Para nós, não sobrou nada. Para nós, olha o que sobrou. E a ser um sinal de contradição. Jesus é um sinal de contradição para nós. E agora? Como assim? Todo mundo fala que Deus não é um Deus de confusão. Como assim? E eu não estou fazendo truque com você, não. Se você for estudar no grego, é isso aí mesmo que está querendo dizer. Sabe que contradição é essa? É a contradição que o judeu olha e fala assim, mas por que o meu Deus aceitou quem estava fora? Essa é a contradição.
Para o judeu tem queda e ressurreição, para nós tem uma contradição fantástica. Nós somos a contradição teológica da história do universo. Nós somos o ponto fora da curva. Nós somos o ponto fora da curva. A curva era toda judaica. Aí aparecem vários pontos fora da curva. Washington, Pedro, Hugo, Fernanda, até o Fabinho. Nós somos vários pontos fora da curva. Vários pontos fora da curva. Tem mais ponto do que curva. Por quê? Porque Deus não mandou o seu filho no mundo para condenar o mundo. Deus mandou o seu filho no mundo para salvar o mundo. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que Deus escolheu foram salvos pela graça dele. Olha que interessante, para nós só sobrou isso. E aí ele fala, a última coisa que ele fala, um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Olha só, pensamento de muitos corações. Não faz sentido porque coração não pensa, a gente pensa com o cérebro. Pensamento de muitos corações, na verdade, é uma expressão que significa para que a imaginação de muitos seja revelada. Desde o início da humanidade, o homem imagina o que tem depois dessa vida. Desde o início da história da humanidade, o homem se pergunta, o que acontece depois da morte? Jesus veio para responder essa pergunta, para que a imaginação do homem fosse revelada. Para quem não tem Jesus, depois da morte, é um monte de coisa que eu não quero entrar, porque hoje nós estamos falando de Natal. Agora, para quem tem Jesus, não tem depois da morte, porque o próprio Jesus disse, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que eu preguei essa mensagem sobre Simeão? Minha conclusão de hoje é a seguinte: se a gente conseguir se tornar como Simeão, que era justo, piedoso e paciente, esperando a consolação, Deus conosco, nós vamos conseguir ver o que Simeão viu em Jesus e vamos conseguir proclamar o que Simeão proclamou a respeito dele. Ele viu a salvação e proclamou a revelação para os gentios. A minha mensagem de Natal para vocês hoje é o seguinte: se você for se esforçar para fazer alguma coisa, esforce-se para ser como Simeão, piedoso, justo e paciente, para você ver o que ele viu em Jesus e proclamar o que ele proclamou a respeito de Jesus. Amém? Essa é a melhor mensagem que você pode levar do Natal, porque depois do Natal sua vida continua. Dia 25 é uma data festiva, a gente comemora, come a ceia e é muito legal, mas dia 26 a vida continua. Pode ser o seu último dia, o dia 27, o dia 28, o dia 29, todos nós acordamos todos os dias sem a certeza de virar o dia. Você precisa fazer do seu último dia todos os seus dias. Todos os seus dias. Ano que vem eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Já estou até pensando se a gente vai ter 2 cultos aqui antes de começar. Por quê? Porque mais gente precisa ouvir falar de Jesus. Você concorda com isso? Mais gente precisa ouvir falar de Jesus. Os que estiverem dispostos a entregar a sua vida para Jesus, ajuda como puder. E os que não estiverem dispostos ainda, sabe o que a gente vai falar para você? Está tudo bem. Porque para você não tem condenação. Tranquilo. Para quem está em Jesus não há mais condenação. Você não é obrigado a fazer nada. Você não tem peso mais. Jesus pegou o peso. Acabou. É simples. Então hoje você precisa sair daqui consciente de que Ele te salvou de uma vez por todas, de que Ele te deu essa revelação de uma vez por todas, que o Espírito Santo está aí contigo quando você for para casa. Ah, não, eu tenho um conhecido que fala para mim assim, se eu for na igreja o teto cai. Aí eu lembro quando a gente estava na praça, eu falava para ele, ainda bem que a nossa não tem teto, porque lá você pode ir quando você quiser, porque é assim que a gente deve ser, é assim que a gente deve agir. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de falar do seu nome, de pregar o seu evangelho, de estar contigo. Te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque em 2000 anos de história, o Senhor se mostrou presente e se mostrou conosco todos os dias.
Te agradecemos, Pai, porque não importa o que nós fizemos, não importa o que nós estamos pensando agora, e não importa aquilo que talvez nós façamos amanhã, o seu amor por nós é incondicional. E por isso nós te agradecemos, nós louvamos, nós adoramos, nós dizemos que o Senhor é santo, santo e santo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que a nossa comunidade, o grupo de pessoas que se reúne aqui, seja um grupo também santo, santo e santo, que busca santidade e santificação todos os dias, que vive a mensagem de Jesus e não só lê a mensagem de Jesus. Que nós sejamos uma igreja viva e não só uma igreja aparente. Que essa reflexão de Natal possa nos ajudar a desenvolver essas características, paciência, mansidão, as mesmas características de Simeão, para que nós possamos ver Jesus como ele viu e proclamar Jesus como ele proclamou. Que das nossas bocas saia coletivamente um louvor, uma reação natural de quando nós nos encontramos com Jesus todos os dias. Que todos nós possamos ser instrumentos nas suas mãos durante esse restinho de ano, para acudir o pobre, para cuidar dos que estão descuidados, para alcançar aqueles que não foram alcançados. Usa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós admitimos que o Senhor tem nos abençoado, que nós somos ricos, e te pedimos encarecidamente, imploramos, no nome do seu Filho Jesus, que tudo que nós somos e temos seja usado para a sua glória, para o louvor do seu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.